Olá, mulher de Deus, mulher do secreto, aqui missionária Tami, passando aqui já, né, para dizer para você compartilhar. Esse é o nosso segundo devocional diário do Perpério. Eu, de verdade, estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito no nosso meio e de quantas mulheres têm sido abençoadas, alcançadas pelo nosso testemunho, né? Estou aqui para a glória de Deus, para ser luz e bênção na sua vida, obedecendo ao chamado do Senhor. E eu quero começar já te pedindo para você compartilhar, né? Porque o Senhor tem falado tanto ao nosso coração, que eu tenho certeza que você pode ser uma missionária do Senhor, um missionário do Senhor, né? E compartilhar essa palavra com mais pessoas. Então envia para todo mundo, tá bom? E não deixa de compartilhar e de dizer assim, amiga, você precisa ouvir essa palavra, porque essa palavra tem destino e certamente dará destino ao teu coração. Eu separei uma palavra aqui, a qual o Senhor ministrou meu coração, que está lá em Lucas, no capítulo 1, e vai dizer assim, versículo 11. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Gente, eu quero compartilhar com vocês aqui mais um pouco da nossa história, né? No diário desse puerpério, pós-parto. E uma das coisas que o Senhor ministrou muito forte no meu coração foi para contar para vocês como se deu isso. Eu nunca imaginei que eu estaria contando isso, né? Até porque é um testemunho pessoal, mas eu acredito muito que será para a glorificação do nome do Senhor. Então, assim, eu vou começar explicando para vocês que a gente vive numa sociedade, né? Num ativismo muito grande, numa correria, no faz-faz, que a maioria das mulheres hoje, elas não querem mais gerar. Elas não querem mais ter filhos. Por quê? Porque elas acham que vai tomar o seu tempo, porque elas acham que vai deixar de fazer aquilo que elas faziam, porque elas acham que vão ficar feias, por N motivos e também porque há realmente um céu fechado para que você gere. A sociedade não quer, o inferno não quer, porque todas as vezes que um bebê nasce um projeto de Deus, nasce um novo tempo para a mulher, um novo tempo para aquela família. A gente percebe que lá, no tempo de Moisés, quando Moisés nasceu, né, Faraó tinha dado uma ordem, ele tinha dado uma ordem para que todos os meninos homens fossem mortos, fossem jogados ali, primeiro que fossem mortos e depois, quando ele não conseguiu matar, ele mandou jogar todo mundo no rio Nilo, só deixasse vivas as meninas. Então há uma figura de Faraó, que é uma figura de diabo, uma figura também de governo. Quando Jesus nasceu, Herodes também queria matar todos os meninos. Então a gente percebe que tanto essa figura de governo como essa figura de diabo, que é Faraó e Herodes, trabalham a favor de que você não gere, de que você não tenha filhos. Então, trazendo também para o mundo espiritual, né? Há uma resistência muito grande ao novo de Deus que vai ser gerado na minha e na tua vida. Porém, a Bíblia diz que operando o Senhor, quem impedirá? Você vai sim gerar os projetos de Deus, você vai sim gerar aquilo que Deus já colocou no teu coração para que seja gerado. E o que eu vou falar contigo hoje é muito forte, porque eu absorvi essa cultura mundana por muito tempo, mesmo sendo uma mulher cristã, mesmo sendo uma pregadora da palavra, mesmo sendo uma mulher que influencia outras mulheres, né, discipuladora, mentora de outras mulheres, mas eu absorvi essa cultura. Então eu dizia, eu não quero mais ter filho. Por quê? Porque vai atrapalhar a minha vida, porque eu vou ter que parar tudo, porque isso, porque aquilo, N desculpas que a gente dá para não gerar, tanto no mundo biológico como gerar os projetos de Deus. Talvez você seja essa mulher que não queira, nesse momento, não está passando por isso, né, de gerar um filho biológico, mas talvez seja um filho espiritual, um projeto de Deus, um projeto que Deus tem colocado no teu coração, e você diz, mas eu estou trabalhando, mas eu tenho outras prioridades, mas eu tenho outras coisas para fazer, e Deus está dizendo, eu quero que você gere os meus projetos, eu quero que você pare tudo e faça só aquilo que eu mandei você fazer. Louvado seja Deus. Então, por muito tempo eu comecei a dizer que eu não queria mais ser mãe, né? Que eu não queria mais gerar. E essa palavra, ela enraizou tão forte que eu tive o meu filho, o Henry,
E foi uma correria louca, eu trabalhava, ele teve que ficar na creche. Eu lembro que foi muito difícil o puerpério, eu fiquei muito sozinha, não estava tão ativada 10 anos atrás, não estava tão ativada no secreto, na revelação do secreto com Deus. Então eu ficava muito só, eu ficava muito perdida no que fazer, de como me posicionar, de como agir, né? E foi muito difícil para mim, eu fui muito marcada. Então eu dizia, eu não quero mais ter filho. Talvez você seja essa mulher que está dizendo aí, está repreendida em nome de Jesus. Eu não quero mais, né? Mas o Senhor vem mudando isso. Com o decorrer do tempo, cuidando de pessoas, amando pessoas, mergulhando no secreto, entendendo o projeto de Deus. O Senhor começou a dizer que me daria um filho, né? Que traria um filho para minha casa, que traria muita alegria para minha casa. E eu vejo como nessa palavra aqui, né? Quando Deus visita a Zacarias e manda o anjo lá, né? E para dizer para ele que a oração dele foi ouvida, que ele vai gerar, que vai ter algo diferente na vida dele. E ele fica assustado, ele fica com medo, ele fica perplexo, né? Porque essa foi a atitude que eu tive. A primeira atitude que eu tive foi falar, Senhor, eu acho que não é bem isso, né? Eu quero filhos espirituais, mas enfim. E essa palavra foi tomando conta tanto de mim, Deus foi gerando dentro de mim esse desejo. Eu comecei a dizer, Senhor, eu quero. Agora eu quero sim, eu quero ter outro bebê, eu quero ter outro filho, eu quero dar um irmãozinho para o Henry, né? E eu comecei a acostumar com a ideia de gerar. E pasmem vocês, né? Tive algumas complicações no parto do meu primeiro filho, então não foi tão fácil assim para gerar o segundo filho. Então a gente esperou 3 anos, quase 3 anos e meio. E eu ficava assim falando, Deus, tá nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor não quiser, também amém. Mas eu nunca imaginei assim o dia e a hora. Eu nunca disse assim, é hoje. Eu nunca disse, Deus, eu te dou o controle, faz. Eu sempre tinha aquele medinho de dizer assim, como é que vai ser? Né? Eu quero, mas como é que vai ser? Eu quero, mas quem vai sustentar? Eu quero, mas como que vai ser? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Então, às vezes, mulher, você que está me assistindo, você pode estar dizendo assim, eu quero gerar o projeto de Deus, mas como que vai ser? Né? É aquele medo que Zacarias, ele foi tomado por um medo tão grande que o como é que vai ser de Zacarias não é o como é que vai ser de Maria. Porque Maria, ela simplesmente disse, como vai ser isso? Sendo que eu sou virgem. E o anjo falou, olha Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, você vai gerar algo de Deus, fica tranquila. Maria, beleza. Mas Zacarias não, Zacarias tem aquele medo que eu tinha, que você possa ser que tenha, de dizer assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? A promessa vai cumprir? Como é que vai ser isso? Aquele medo misturado com incredulidade, aquele medo misturado com impossibilidade, que não agrada a Deus. E eu lembro muito bem que eu comecei a falar no podcast sobre gerar, né? O nosso início do nosso podcast já tem 1 ano, vai fazer 1 ano, né? Nós vamos celebrar. E eu comecei a falar sobre gerar projetos, gerar propósitos, gerar nações. Eu comecei a falar sobre gerar. E eu comecei a falar sobre gerar. E o Senhor disse assim, filha, um dia o anjo chegou lá no meu lugar secreto e disse, filha, você está grávida. E eu disse, amém, Jesus. Eu estou pensando que é gravidez espiritual. Eu disse, amém, amém, glória a Deus, eu estou gerando, eu creio, Senhor, vai nascer os teus projetos, que as vidas sejam alcançadas. E o Senhor falou, filha, você está grávida. E aí eu fiz o teste e estava lá, positivo. Eu lembro como se fosse hoje, foi um susto. Mesmo eu querendo, mesmo eu tendo ficado 3 anos e meio sem nenhum método anticoncepcional, mas eu tomei aquele susto e disse, Deus, como é que vai ser? Né? E o Senhor, Ele é tão lindo, tão perfeito, que Ele disse, eu sustento os meus projetos para a glória de Deus, eu sustento, filho é meu, eu sustento, né? E eu descansei o meu coração e disse assim, Deus, que seja feita a tua vontade, porque eu te entreguei o controle e eu quero que o Senhor tenha o controle da minha vida, né? E naquele momento eu comecei a orar. E eu contar uma coisa para vocês, uma curiosidade, tá, gente? Eu fui fazer o exame, aquele primeiro exame que a gente faz quando descobre que tá grávida, né? Que é a ultrassom. E quando chegou lá não tinha nada. A médica disse assim, não tem nada aqui, apenas um saquinho gestacional, mas muito pequenininho.
Então, possa ser que você não esteja grávida. Eu falei assim, olha, eu estou grávida porque Deus falou comigo. Possa ser que o embrião ainda não esteja aparecendo para você, mas certamente lá do céu já foi enviado um serzinho para minha casa, né? E ela ficou me olhando assim. Aí eu disse assim, com quanto tempo é que dá para voltar aqui para a gente poder ver? Ela, não, vem daqui a um mês, 15 dias, você que sabe. Eu falei, tá bom, eu vou vir aqui com você. Aí ela, tá certo. E aí eu falei, Deus, eu sei que eu estou gestando porque o Senhor falou comigo. Então, mulher de Deus, às vezes aquilo que você está gerando ainda não está notório, ainda não está visível. Né? Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, olha, só tem um saquinho gestacional aqui, não tem nada aqui não. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa, se Deus te falou que você vai gerar, toma posse. Porque na hora certa e no momento exato, todos vão ver e vão perceber o crescimento daquilo que Deus está gerando dentro de você. E assim foi. Né? Eu voltei lá e quando eu cheguei lá, ela disse assim, realmente tem aqui um embrião, você está gerando. E aí me deu as semanas, enfim, nós começamos todo o acompanhamento. Mas o que eu quero te dizer hoje nesse devocional, nesse diário de puerpério, né, que eu fui motivada por Deus em primeiro lugar e por vocês lá nas nossas redes sociais para fazer. Inclusive você mulher que ainda não nos segue, tá? Por favor, segue as nossas redes sociais, @TamiOliveira_Silva_, né? E você vai ser muito abençoado. Sempre tem uma palavra de Deus lá para abençoar a sua vida. Então, quando a gente se move desse medo, dessa dúvida, Deus não opera. Mas quando eu disse assim, Senhor, o controle está nas suas mãos, o Senhor operou e eu gerei. E foi assim lindo. Foi uma gravidez muito tranquila, foi uma gravidez muito saudável. E tudo aquilo que eu ia passando, Deus ia falando comigo na palavra, né? Tudo aquilo que eu ia passando, Deus ia ministrando também essa parte espiritual. E quando o anjo diz assim, Zacarias, não tema, sua oração foi ouvida, a sua mulher Isabel vai dar à luz a um filho e você vai chamá-lo de João. Você vai ter muita alegria, satisfação e muitos vão se alegrar com o nascimento dele. Olha que lindo. É exatamente assim, eu tive tanta alegria, tanta satisfação e eu vejo hoje Dom com 1 mês e pouquinho, né, o nosso príncipe, e como que ele tem sido alegria para todos aqueles que têm estado pertinho dele, né? Não tem ninguém que olhe e diga assim, ai, que bebê lindo, que bebê, né, amável, ai, como eu amo, ai, deixa eu encostar, deixa eu abençoar de alguma forma, porque é essa alegria que Deus está dizendo. Deus está dizendo, o projeto que eu colocar em tuas mãos, na tua vida, eu nem estou falando de filho, tá, mulher? Nem de filho biológico, eu estou falando do projeto de Deus que você está gerando, vai te trazer tanta satisfação, tanta alegria, que todos que estiverem próximos vai querer também desfrutar desse momento, né? Desfrutar desse nascimento, desse projeto que Deus te confiará. E eles vão se alegrar contigo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que por causa dessa dúvida de Zacarias, por causa desse momento dele de duvidar que o Senhor poderia fazer, de duvidar que ele poderia gerar algo novo em Deus, ele fica mudo, né? E trazendo aqui para o nosso devocional, para a nossa mesa, às vezes nós vamos precisar ficar caladinhas, né? Gerando o projeto de Deus em silêncio, para que a gente não estrague aquilo que ele está fazendo, para que a gente não mude o percurso daquilo que ele quer nos entregar, para que a gente não estrague aquilo que Deus já determinou fazer, porque se você for falar e murmurar, você vai perder a bênção. Olha Deus falando com alguém. Se você fala no projeto, quando ele está sendo gerado, você perde a bênção. Porque se você fala com incredulidade, você murmura, e a murmuração desagrada a Deus. Já a gente percebe que Maria, quando ela é visitada, a fala dela, né, quando Gabriel chega e diz que ela vai gerar, a fala dela é uma fala de alguém que tem fé, só não sabe como que vai acontecer. Mas a fala de Zacarias é de alguém que não está acreditando no projeto. E Deus disse, você vai ficar em silêncio para você não estragar aquilo que eu quero fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu falei aqui no nosso diário de puerpério número 1, nosso devocional. Se você não assistiu, assista, que está muito bom, né? A gente falou sobre Ezequiel 47, a gente falou sobre gerar os projetos de Deus. Então, quando eu me vi mãe de novo, eu disse, meu Deus do céu. E engraçado que as pessoas que olhavam, algumas pessoas diziam assim, nossa, depois de 10 anos, depois de 9, quase 10 anos, e aí, como é que você está? Como é que você está se sentindo? E isso
bem difícil hoje da gente explicar, porque a maioria das mulheres elas já estão tão cauterizadas pela sociedade em dizer assim, você não vai gerar, você não vai gerar, você não pode mais gerar, que elas lidam com isso até no mundo espiritual. Vou explicar para você entender. Quando alguém olha para você e diz assim, mas tem tanto tempo que você serve a Jesus, será que Deus ainda te confia algum projeto? Será que você ainda vai gerar alguma coisa? Será que você ainda tem algo para fazer para Deus? Será que você ainda vai fluir em algo? Às vezes tem tantos anos que você está dentro da igreja. Será que Deus ainda tem algo para você? Sabe, amadas, o Senhor ele sempre tem um novo começo. E quando a gente mergulha no secreto, quando a gente gasta tempo com Ele, Ele nos renova. E possa ser até que você já tenha 10 anos de caminhada, possa ser até que você já tenha 9 anos de caminhada. Mas quando você se relacionar com o Senhor no secreto, você vai gerar. Todas as vezes que você fecha sua porta, entra no seu quarto e fala com o teu pai que está no secreto, você está tendo um relacionamento com ele. E todo relacionamento te dá direito a gerar algo no céu. Ele te dá direito a gerar algo novo. É a única forma de se gerar algo novo, é tendo relacionamento íntimo no secreto com alguém. E nesse caso, com Deus. Quando você se relaciona intimamente no secreto com Deus, você vai gerar, não importa quantos anos tenha que você está na igreja, não importa quantos anos tenha que Deus te confiou um projeto, ou que você esteja esquecida ou achando que está esquecida por Deus. Eu quero dizer uma coisa, Deus ele tem prazer naqueles que têm prazer na sua presença. Então, se você estiver no secreto, se você estiver buscando a Ele, Ele certamente vai gerar algo novo em você. Receba essa palavra. Deus quer gerar algo novo em você. E quando eu me vi ali, né, de novo, fazendo pré-natal e... Ai, gente, foi tão assim, tão gostoso, sabe? Tão bom. E eu dizia assim, meu Deus, obrigada. Eu só sabia agradecer ao Senhor e dizer a Deus, obrigada. E eu via pessoas sendo movidas a abençoar a vida do meu filho e abençoar a nossa casa, e trazer uma palavra de bênção e dizer que estava feliz com a nossa alegria, com a nossa felicidade. E tem vários testemunhos de pessoas que semearam na vida dele, que colheram assim, na mesma estação, né, bênçãos, milagres, e eu dizendo, Deus, quando o Senhor traz um novo, o Senhor abençoa todos que estão ao nosso redor. Não é só sobre aquilo que você está carregando, mulher, é sobre aqueles que vão segurá-lo no colo e que vão sorrir contigo. Todas as vezes que a gente gera um projeto de Deus, esse projeto, por exemplo, Mulheres do Secreto, né, que foi gerado no coração de Deus, foi gerado em Deus, quantas pessoas têm sido abençoadas, alcançadas? Tem gente que eu nem conheço. Eu estava no mercado esses dias e a mulher falou assim, eu assisto o seu podcast. Eu falei, nossa, como assim, gente? Quem é ela, né? Eu não conheço, mas Deus conhece. Então, assim, a gente não tem noção do tanto de gente que a gente alcançou, mas essa pessoa certamente sabe que foi alcançada por nós, por aquilo que nós carregamos, né? Pela palavra de Deus que nós carregamos. E Deus quer alcançar outros através daquilo que Ele quer que você gere nele. Então, não seja impedida de gerar. Não seja impedida de buscar ao Senhor e a face dEle, aquilo que Ele quer que você faça nesse tempo. Em nome de Jesus. Então, a gente percebe aqui que as duas ficaram grávidas, né? Isabel e Maria. E quando a gente está gerando algo, a gente é atraída para andar com quem está gerando. Eu olhava para a rua e eu só via mulher grávida, quando eu estava grávida. Eu olhava para a rua e só via bebê, só via enxoval. Eu abria o meu Instagram e só aparecia enxoval, o quartinho e tal. Eu falei, meu Deus, parecia que eu estava pesquisando aquilo o tempo todo e eu não estava. Engraçado que a gente é cercado por aquilo que a nossa visão carrega. Se você tem uma visão limitada, uma visão pequena, você vai ser cercado por pessoas que têm visão pequena. Se você tem uma visão grande, uma visão ampla, se Deus começou a te mostrar os projetos, as mesas, os lugares, as pessoas, as conexões, aquilo que Ele quer que você semeie na vida do outro, você vai começar a olhar com esse olhar de quem quer liberar algo, de quem quer transbordar algo. Eu estava vendo uma reportagem esses dias e aquilo veio sobre a minha vida de uma forma muito forte. Uma mulher
que ela estava no puerpério, né? Que não é fácil. E eu até compartilhei nas minhas redes sociais, e ela estava desorientada, desnorteada, ela estava passando por uma depressão pós-parto. E ela saiu pelas ruas de Salvador, da cidade de Salvador, e ela queria entregar o filho dela a qualquer pessoa. Era um bebezinho, gente, um bebê de um mês, no máximo um mês. E aquilo mexeu tanto comigo, porque ela estava muito desorientada, ela estava muito perturbada. E naquele momento as pessoas conseguiram, né, conter. Ela estava pegando o bebê para dar a qualquer um, ou ela dizia assim: eu vou jogar ele debaixo do trem. E quando eu vi aquela reportagem, eu chorei muito. Eu estava em casa, estava também passando nos primeiros dias de pós-parto, e eu chorei muito. Eu disse: Deus, eu não vou julgar essa mulher, porque só ela sabe o que ela está passando. Só ela sabe a rede de apoio que faltou, só ela sabe os momentos de dor, de angústia, de desespero, de olhar para aquele recém-nascido e dizer: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Então, para todos os momentos da nossa vida, a gente tem que pedir muito a graça de Deus, para que a gente não perca aquilo que a gente gerou, para que a gente não seja perturbada, a ponto de jogar fora aquilo que nós geramos com tanto sacrifício. Foram tantos meses tomando vitamina, nos abdicando de comer algumas coisas que a gente gosta para o bem da criança. Mas quando aquela mulher estava com a criança nas suas mãos, com aquele bebezinho tão lindo, ela queria dar, porque ela não entendia a grandiosidade daquilo que estava nas suas mãos. Quantas vezes, mulher, Deus tem te entregado coisas tão preciosas e você não está entendendo a grandiosidade daquilo que está nas suas mãos, e você diz: eu quero dar a qualquer um, eu quero jogar debaixo do caminhão. Ai, gente, aquilo doeu tanto, 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 que ainda dói. E eu disse: Deus, ela não tem noção do que ela está carregando, ela está perturbada, ela tá fora de si, porque só alguém fora de si despreza o novo que Deus coloca nas suas mãos. E eu pensava comigo e dizia: Deus, que privilégio poder gerar, poder amamentar o filho da promessa e celebrar a chegada de um novo tempo. Eu, de verdade, mulher de Deus, quero deixar essa palavra para o teu coração. Não despreze aquilo que você gerou. Não jogue fora aquilo que Deus colocou no teu coração. E aproveite ao máximo as fases. Eu ficava pensando assim: Deus, quando que eu vou voltar? Como é que vai ser? Porque eu sou muito ativa para o Senhor. Eu sou muito dedicada àquilo que eu faço para Deus e à chamada que Ele me confiou. E durante todo o período de gravidez eu fui muito ativa nas chamadas, nas ministrações, nas pregações da palavra, em outras igrejas. E eu dizia: Deus, como vai ser? E Deus falava comigo: filha, aquilo que eu te dou não é para te afastar de mim, é para te aproximar ainda mais. Aquilo que eu gero em ti e coloco nas tuas mãos não vai te fazer sair da presença, vai te fazer estar mais pertinho ainda da presença. Se o projeto que eu te entreguei, o novo que eu te entreguei, for da parte de Deus, verdadeiramente, Ele vai te aproximar ainda mais de Deus e não te afastar. Então o Senhor falava comigo: não vai ter impedimento para aquilo que eu quero fazer. Eu vou fazer, aleluia, e não se preocupe com nada. Então assim, sabe, aproveita essa fase de gerar o novo, de se relacionar com Ele no secreto, de ser transicionada para um novo tempo. Aproveita a fase quando o novo estiver nas suas mãos. Não abra mão daquilo que Deus te entregou por nada. Viva o seu tempo, respeita a sua estação. E logo, logo você vai estar dando testemunho para a glória de Deus, daquilo que Deus fez e daqueles que foram alcançados por aquilo que Ele fez. E é isso. Maria começou a andar com Isabel. Por quê? Porque alguém que está gerando, anda com quem está gerando. Eu via o tempo todo mulher grávida, eu via o tempo todo enxoval, eu comecei a andar com mulheres grávidas, eu comecei a falar a linguagem delas, eu comecei a estar na mesa com elas, eu comecei a sentir a dor delas, né? E assim, quando você gera algo em Deus, aquilo que você está gerando vai te fazer mais sensível, vai te fazer mais atenta, e você vai começar a entender que existem pessoas passando por aquilo que você passou ou por aquilo que você está passando, que precisa do seu testemunho, que precisa de uma dica sua, que precisa de uma indicação, né? Que precisa de uma direção para que ela chegue ali aonde você chegou, no lugar da vitória, no lugar de segurar a sua promessa nos seus braços. E em nome de Jesus,
viver aquilo que Deus confiou na sua vida para esse tempo, para essa estação. Eu quero declarar em nome de Jesus que os projetos de Deus na sua vida fluirão, e que você vai gerar e vai ter manutenção para manter a promessa viva, que você não vai abrir mão da promessa, porque assim como Deus te deu, Ele garante estar contigo para te fazer, em nome de Jesus, com que essa promessa cresça cada dia e que gere alegria em outros. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Pai, eu quero abençoar essa mulher de Deus que esteve conosco aqui nesse devocional. Eu quero dizer, meu Pai, que o Senhor tem liberdade para agir nas vidas delas de uma forma sobrenatural. Eu abençoo a vida dessa mulher de Deus e declaro que assim como o Senhor fez na minha vida, me fazendo gerar um novo, não só na área espiritual, mas também na área biológica, que o Senhor fará na vida dessa mulher. De repente, essa mulher que quer ter um filho e ainda não tem essa dádiva, eu declaro agora ventres abertos, biologicamente, ventres proféticos abertos para gerar o projeto de Deus nesse tempo, nessa estação. Em nome de Jesus.